E não é que sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E hoje, bebês, eu vou trazer uma história para vocês que é muito incrível. Quem conhece essa pessoa aqui, no caso, é o Harry Houdini. Acha que ele foi apenas um mágico, alguns até entendem que ele foi um escapista, mas caçador de pessoas que enganavam outras pessoas na época do espiritualismo. Para muitas pessoas é algo novo e, por incrível que pareça, a carreira dele começou o seu declínio quando ele começou a desmascarar essas pessoas. Então, quem conhece Houdini apenas como um mágico vai se surpreender com essa história. As coisas estranhas que ele acabava fazendo no meio desse circuito todo da mágica e depois do escapismo, e também a adoração que ele tinha pela mãe e também como ele gostava de observar coisas assim um pouquinho mórbidas. E a frustração de, teoricamente, ter recebido uma carta psicografada da sua mãe foi o que levou ele a começar a tentar desmistificar todas as pessoas que começavam ali a dar truques, né? Fazer truques para enganar pessoas dizendo que estavam recebendo mensagens de entes queridos. E isso muita gente levanta que pode ter sido realmente o seu fim, uma espécie de conspiração para tirar o Houdini da cola da galera que ganhava muita grana fazendo isso. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, então já aproveita, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, que é bem importante. Também me segue lá no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E caso aconteça alguma coisa, também consigo avisar para vocês por lá, tá bom? Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Eric Wise, que na verdade futuramente vai criar a persona de Harry Houdini, nasceu no dia 24 de março em Budapeste e depois, quando ele tinha 4 anos de idade, ele e mais os seus 4 irmãos acabam indo para os Estados Unidos, para uma cidade chamada Appleton, no Wisconsin. E por que isso vai acontecer? O pai do Eric Wise, então, depois, posteriormente, Houdini, ele era um rabino. E nessa época, em Appleton, muitas pessoas, que eram dessa religião estavam migrando para lá. Então, eles acharam que era necessário um rabino para tomar conta e ajudar essas pessoas ali naquela comunidade. Porém, o pai dele, ele era um homem muito estudado, ele era um erudito. E quando ele chega nessa localidade, eles passam a ter uma vida muito boa, tanto a mãe, a Cecília, como também os irmãos dele, ele tinha mais 4 irmãos, tem uma vida muito confortável em Appleton. Acontece que as pessoas começam a achar o Wise, o pai dele, muito antiquado. Então o que eles fazem? Destituem o pai dele do cargo ali, da função de ser rabino. Quando isso acontece, a vida deles não fica muito boa, então eles começam a perder todas as mordomias que eles tinham com o pai dele sendo ali um rabino. E isso força o pai dele, num país diferente, com uma vida diferente, precisar também fazer trabalhos diferentes, e é também o que vai acontecer. Depois disso, eles se mudam para uma cidade chamada Newark, e nessa cidade, tanto o Houdini como o pai, eles começam a trabalhar em várias coisas diferentes. O pai começa a trabalhar numa fábrica de sapatos, ele também começa muito jovem ainda, trabalhava como engraxate, ele vendia flores, ele fazia de tudo para colocar dinheiro dentro de casa. O Houdini, ele era viciado em trabalho desde que ele era criança, praticamente, ele estava sempre ali num circuito maior, ali atrás de dinheiro, emprego e, por que não, fama. Quando Eric Wise vira Harry Houdini, ele tenta tirar, inclusive, da biografia dele essa fase em que ele teria nascido na Hungria, que ele teria nascido no dia 24, ele quer mudar até mesmo a sua data de nascimento para dia 6 de abril e teria colocado também que nasceu, na verdade, no Wisconsin. Ele não queria ser um estrangeiro, ele queria ser de fato um americano verdadeiro, ali, um americano de raízes americanas e não um estrangeiro tentando a vida nos Estados Unidos. Houdini era muito empenhado em ganhar dinheiro, talvez até um pouco mais que o pai. O pai se sentia um pouco perdido conforme ia trabalhando nos lugares e, enquanto isso,
o Houdini estava sempre direcionado a ganhar dinheiro. Não é mencionado na biografia do Houdini, por exemplo, se ele era o irmão mais velho, mas todos enxergavam o Houdini dentro de casa, depois do pai, obviamente, como um provedor. E algumas pessoas até dizem que mesmo com o pai vivo, quem acabava chegando com o sustento dentro de casa era o Houdini. Para poder trabalhar fora, o Houdini teve que largar o colégio e isso deixou ele muito triste, porque ele queria ter a mesma sabedoria que o pai dele. Ele queria ser uma pessoa erudita também, uma pessoa que conhecedora de literatura, uma pessoa bem culta. Quando ele larga o colégio, ele sabe que isso vai atrapalhar a vida dele. Ele sabe que é uma troca que não é muito bacana e ele começou a se sentir muito inferior. Então, em um determinado dia, o pai dele pega e decide levar ele até um local para assistir um show de mágica. E o Houdini vai com o pai dele. E nesse dia ele vai assistir um número de um homem chamado Dr. Lin, que vai apresentar um número chamado Parigenesian. Então, nesse número, era mais ou menos isso que acontecia. Ele, né, de forma ali, obviamente, dentro ali da mágica e tal, então aquilo na verdade era um ilusionismo, ele ia tirando partes, né, do corpo dele, fazendo com que ficassem invisíveis e depois ele ia remontando aquelas partes. E aquilo deixou o Houdini, assim, muito impressionado e daquele momento em diante ele ficou fascinado com essa ideia, né, de coisas assim que remetiam um perigo, porque ele lembrava, isso é mencionado nos diários dele, como ele se sentiu aflito e como aquela aflição o mantinha também preso à história e até o fim, mesmo quando depois ele descobre já adulto que aquilo era um truque, ainda assim aquilo gerava nele uma certa adrenalina. Ele gostava muito também de esportes, ele era um cara que malhava muito, então ele fazia boxe, ele fazia corrida e ele tinha muitas medalhas. Acontece o seguinte, foi descoberto futuramente que as medalhas, que inclusive tinham até algumas fotos e tal, não eram todas verdadeiras. Ele tinha algumas medalhas que de fato ele tinha ganhado com o atletismo, mas a maior parte das medalhas que ele tinha, ele mesmo tinha feito as medalhas. Então, desde cedo, o Houdini mostra que ele quer ser mais do que ele é, e isso vai perdurar pela vida toda. E não era só um lance de autodesafio, auto-melhoramento, não. Ele queria, de fato, ter uma vida muito melhor do que a de todas as pessoas que ele conhecia, tanto no quesito sucesso, como também em questão a dinheiro. Mas o lance dele era deixar o nome dele marcado na história. Aos 17 anos, ele vai conhecer um cara chamado Jacob, que muitas pessoas colocam como se fosse um irmão dele, mas não. Parece que era um amigo que ele tinha quando ele trabalhava num bom emprego, que era uma fábrica de gravatas. Então, tanto ele quanto o Jacob trabalhavam lá e eles começaram a falar sobre mágica. E nessa época, andando por bibliotecas, ele acaba achando um livro de um mágico chamado Hubert Houdin. Esse homem, ele é conhecido como o pai da mágica moderna e ele apresentava várias coisas como um número de levitação, onde ele levitava um filho dele, né? Então aquilo era uma coisa assim muito assombrosa de você ver assim nas imagens e tinham as imagens no livro. E aquilo começou a deixar ele assim muito empolgado. Só que parece que os números do Houdin eram sempre números que pendia para algo assim um pouco sobrenatural ou uma coisa que só alguém que não estivesse vivo poderia fazer. Ele e o Jacob começaram a pensar em de repente começar a fazer mágica. É nesse momento que o Jacob, esse amigo dele, diz: mas você não pode se apresentar com o nome de Eric Wise. Ele era muito fã, né, do Houdin, ele queria algo que remetesse a Houdin. Só que aí o amigo dele sugere Houdini. E ele também começa a usar o nome Harry, então ele vira o Harry Houdini. Com 17 anos, junto com Jacob, eles começam a se apresentar no que a gente chama de circo de pulgas. Então eles se apresentavam em qualquer lugar, tanto pela rua, como em circos, em locais, aqueles museus de 10 centavos, onde a pessoa pagava 10 centavos e tinham vários locais onde várias pessoas se apresentavam ao mesmo tempo. E ele estava sempre ali treinando truques, só que os truques dele não eram assim tão bons. Então ele vai seguindo com os truques dele, vai fazendo as coisas dele, mas ao mesmo tempo ele também não vai vendo também muito retorno financeiro com aquilo. Mesmo quando ele já chega a se apresentar em alguns teatros / museus ali, que tinham aí esse sistema de você poder ver vários números ali ao mesmo tempo, ele achava desgastante, ele começa a tentar desmistificar vários números de mágicos famosos e começa a colocar tudo isso em um caderno. E ele sempre vai colocando ali a vida dele em diários e contando tudo como vai acontecendo ali nos diários.
É nessa época que ele e o Jacob, eles começam também a fazer um número que chama Metamorfose, onde cada um é colocado dentro de uma caixa e depois eles aparecem em cima das caixas, só que em locais trocados, e a galera gostava bastante desse número. Mas isso era tido como um número bem fraco, bem de principiante, e ele também sabia disso. 2 anos depois, então, de virar Harry Houdini, que seria quase como se fosse uma outra pessoa dentro do Eric Wise, né? Então ele cria, né, o Houdini, talvez até como um americano, porque ele nunca cita nos diários que ele nasceu, por exemplo, na Hungria. Então ele sempre coloca que nasceu no Wisconsin, mudando até o dia do nascimento dele para dia 6 de abril e não 24 de março. E ele segue a vida dessa forma, ganhando ali algum dinheiro e tudo, mesmo que ele ganhasse bem pouquinho, tudo que ele ganhava ele mandava para a família. Em 1892, o pai dele, ele é avisado, ele estava fazendo um número de mágica, quando o pessoal chama ele e fala, olha, é para te mandar um recado que o teu pai não tá passando bem e é para você ir para casa. Nesse dia ele corre para casa, o pai dele já estava à beira ali de perder a vida, mas estava esperando ele voltar porque tinha um recado para dar para ele. Na verdade não era bem um recado, mas sim uma promessa. Ele fez o Houdini prometer que iria cuidar da mãe dele, da Amélia e também de toda a família para sempre. Assim, enquanto a mãe dele durasse, era para ele cuidar da mãe dele. E depois disso o pai dele falece. O pai dele estava lutando contra o câncer há bastante tempo, mas naquela época não existiam tratamentos eficazes, né, para o câncer, e o pai dele não teve nenhuma chance e acabou falecendo. Ainda chega aí de novo para tentar fazer shows de mágica, ganhar algum dinheiro, só que não dá certo. Então ele volta para casa da mãe dele, ele fica morando com a mãe dele há um tempo, e nessa época também ele se casa com a Betsy. Ele vai conhecer uma moça num circo chamada Beth. E a Beth, ela era como se fosse uma acrobata. Então ele vê a Beth, olha para ela, vê que ela é uma mulher pequena, uma mulher, né, assim, toda magrinha, e ele diz que ela seria ótima para ajudá-lo nos shows de mágica. Os dois acabam se apaixonando e em 3 semanas ele pede a Beth em casamento. Quando a Beth aceita, ele transforma o nome da Beth em Betsy e aí eles viram o casal Houdini. E assim eles começam a fazer shows ali como casal Houdini. Quando aquilo começa a não gerar dinheiro suficiente, então ele volta para casa da mãe dele e começa a querer vender as descobertas que ele ia fazendo. Ele fazia várias descobertas dos mágicos. Então quando tinha um número de mágica muito cheio, né, de coisa, ele ia lá e ia tentando ali entender o que acontecia, escrevia tudo e deixava prontinho ali para replicar esse número de mágica. Ele já estava certo que nada na vida dele ia acontecer dentro dessa área, que ele não ia ter sucesso, só que a vida dele ia mudar sim, e estava sim predestinado. Ele não ia passar pela vida sem deixar o nome dele marcado. E isso vai acontecer 1 ano depois, quando ele tinha 25 anos, e então ele decide fazer algo inesperado. Ele percebe que as pessoas sempre tinham muita birra da polícia, assim, era uma coisa que as pessoas sempre tinham ali uma coisa contra a polícia, estava sempre falando mal da polícia. Então um dia ele vai desafiar um policial a prendê-lo, a algemá-lo. E ele já tinha feito alguns estudos sobre as algemas e tal, e aí ele quer ser algemado. A questão é o seguinte, não era fácil e nem barato conseguir algemas naquela época, então ele só conseguiria isso se ele fosse preso. Então ele começa a atormentar os policiais para os policiais prendê-lo. E no dia que ele faz isso, ele faz questão que muita gente, ele faz bastante escândalo, que é para as pessoas ali se juntarem, quando o policial vai lá e algema ele. Ele conversa com o policial decide algemá-lo e diz para ele, se você não se soltar, porque ele disse que ele conseguiria se soltar daquelas algemas. E o policial diz para ele, se você conseguir se soltar, tudo bem. Se você não se soltar, você vai passar uma noite na cadeia. Então o que ele faz? Ele deixa juntar uma galera enorme, todo mundo começa, não, ele não vai conseguir, quando de repente o Houdini se livra das algemas e todo mundo começa a gritar, porque afinal de contas ele tinha deixado um policial envergonhado. As pessoas começam a chamar pelo nome dele, ele começa a ficar muito feliz com aquilo e também, bem propositalmente, alguém teria falado para um jornalista que isso poderia acontecer, e esse jornalista estava lá no momento em que ele se livrou das algemas. Então ele percebeu que com aquele número ele começou a tomar nome, porque o rosto dele apareceu estampando a capa do jornal, e ele sabia que depois daquele dia as coisas começariam a mudar para ele.
Vendo a perspicácia tanto no número como também na forma com que ele tratou a imprensa, fazendo a imprensa trabalhar a favor dele, né, fazendo como se fosse uma divulgação de quem era Houdini, o rosto do Houdini e essa coisa toda, quem se interessa pelo trabalho dele é um homem chamado Martin Beach. O Martin, ele era um grande nome no entretenimento. Então o que ele faz? Ele conversa com o Houdini e fala o seguinte para ele: esquece a mágica, você tem que fazer escapismo. As pessoas querem se sentir podendo ir contra coisas que as prendem, podendo ir contra o sistema. Então jogue a favor das pessoas, faça desafios nas cidades. Faça com que as pessoas queiram que você perca e outras pessoas queiram que você ganhe, que você consiga se livrar daquelas algemas. Então ele começa a utilizar o número das algemas, sempre sendo ali agenciado por esse Martin, e vai fundo nesses números. Só que ele não para só nas algemas, ele vai deixando cada vez mais as coisas difíceis para ele. Então ele começa mais ou menos assim, ele vai fazer esses números nos Estados Unidos, só que ele não para nos Estados Unidos. Ele depois vai para a Inglaterra e começa a fazer a mesma coisa. A primeira coisa que ele fazia quando chegava numa cidade era procurar uma delegacia e desafiar os policiais. Só que aí era assim, ele desafiava os policiais, mas antes de desafiar os policiais, alguém desafiava ele. E aí é que estava todo o mistério, porque sempre tinha uma pessoa que teoricamente o reconhecia e dizia: você não é o Houdini, o cara que se livra de qualquer algema? Eu te desafio a se livrar das algemas, vou chutar, de Chicago. Então ele ia lá, procurava uma delegacia em Chicago, a galera toda ia atrás para ver o que ele ia fazer, e quando chegava lá o policial, algemava ele, ele conseguia se soltar das algemas, e isso ia deixando o nome dele cada vez mais marcado. Depois, nos diários dele, eles descobriram que na verdade ele pagava para pessoas desafiarem ele, porque não era sempre que existiam pessoas que estavam prontas a desafiá-lo ou até mesmo que conheciam o rosto dele. Então isso era uma forma de também mostrar para as pessoas que ele era tão conhecido que quem visse ele queria desafiá-lo porque sabia que ele era o Houdini, o homem que se livrava das algemas. Nessa época ele não fazia mais número com a Betsy, então ele era apenas Houdini, não tinha mais irmãos Houdini e nem casal Houdini, era só o Houdini, o mágico, né? Depois ele começou a ser conhecido como Houdini, o homem das algemas. Depois, futuramente, o escapista. Houdini então começa a viajar muito para vários países. Ele começa a ir para a Inglaterra, para a Alemanha. Ele começa a ficar famoso nesses lugares e começa a ganhar muito dinheiro. Só que tinha uma coisa que sempre prendia ele, que era a mãe dele. Ele tentava levar a mãe dele para todos os lugares que ele ia, mas quando ela começou a ficar com uma certa idade, ela não podia mais viajar tanto. O que ele fazia? Deixava com os irmãos, mas ele bancava tudo. Inclusive, ele compra uma mansão para ela morar, mora ela com os irmãos dele e ele vive com a Betsy. Em um determinado momento, a Betsy olha aquele show todo que está acontecendo, eles se sentem, né, já um pouco ricos, eles já estavam com uma fama. E a Betsy diz que quer ficar em casa porque ela pretende ter filhos. E o Houdini acha que é uma boa ideia, é uma boa hora começar a pensar em filhos. Só que acontece que por diversas e diversas vezes eles começam a tentar, pensam até que está acontecendo, que a Betsy pode estar grávida, mas a Betsy não engravidava de jeito nenhum. Então teve um momento que tanto ele como a Betsy desistiram da ideia de ser pais e ele praticamente passou a viver como o filho da Betsy. Por que que isso é bizarro? Ele tinha uma adoração pela mãe que era fora do comum e a impressão que dava era que o Houdini tinha nascido para ser filho. Então ele também era filho, quase filho da própria esposa. Eles tinham um relacionamento romântico, um relacionamento sério, ele de fato amava a Betsy, mas ela tratava ele como uma criança, então ela verificava se ele estava agasalhado, se ele tinha tomado banho, se ele tinha trocado de roupa, porque o Houdini ele era muito concentrado, então ele fazia tanto números ali, ele estudando números futuros, como também ele fazia muitos exercícios físicos, porque ele dizia que para você fazer um bom ilusionismo, você tinha que ter um controle total de cada pedacinho do seu corpo. Então ele treinava aquilo, artes marciais ele fazia também, então ele ia fazendo de tudo para poder ter controle total do próprio corpo, para conseguir se sair das coisas que ele ia arranjando aí pela frente. E olha, gente, a gente só tá no começo.
Esse cara, ele começou com as algemas, depois as algemas já não chamavam mais tanta atenção, então ele começou a visitar locais. Ele tinha também uma morbidez dentro dele muito estranha. Ele gostava de ver, por exemplo, situações em que alguém perdia a vida. Então, em um determinado momento, uma escola pega fogo e algumas pessoas acabam falecendo e ficam todas, obviamente foi um incêndio, então as pessoas são colocadas ali uma ao lado da outra e ninguém, na verdade, quer ver aquelas pessoas, né? Só que ele para em frente e há quem diga que ele tinha algumas fotografias também disso, então era uma coisa bem mórbida mesmo. E ele guardava tudo num local só, então ele tinha isso, ele tinha fotos também de pessoas que ele tirava em sanatórios. Ele visitou sanatórios e inclusive dessa visita saiu o número da camisa de força. Nesse dia, muitas pessoas dizem que ele foi até esse sanatório e viu um homem que de forma meio, sem noção, começou a se revirar na camisa de força e não conseguia se soltar. Então ele pensou o quanto seria interessante se ele conseguisse se soltar da camisa de força. E aí foi quando ele desenvolveu o número da camisa de força e depois o número da camisa de força embaixo d'água. Então ele nunca conseguia fazer apenas um número, ou era embaixo d'água, ou era suspenso no ar, ele sempre procurava deixar o número mais difícil e sempre muita coisa tinha a ver com água. Os principais números que o Houdini fazia era na água. Algumas pessoas diziam que o Houdini, na verdade, ele tinha trauma da água, porque ele teria quase se afogado quando ele era criança, e que depois tudo que ele fazia, mesmo antes de ser um mágico, um ilusionista, tinha a ver com água, porque ele foi vencendo esse medo da água, inclusive fazendo números e antes disso também fazendo natação. Ele era um atleta da natação. Depois ele foi treinando dentro de banheiras geladas para conseguir ter equilíbrio tanto da mente como do corpo para ele conseguir se livrar desses números. Obviamente, depois, quando o diário dele foi revelado e também várias coisas dos números dele foram reveladas, as pessoas percebiam que de fato não era ele que conseguia escapar. Tinha toda uma parte de ilusionismo que as pessoas pensavam que ele estava de fato totalmente preso ou que não tinha nenhuma ferramenta para ele se soltar, quando tinha sim uma peça ou uma ferramenta que ele podia se soltar, ou mesmo a tranca, seja da tampa de um baú ou de uma lata de leite, já vou chegar nessa parte, fosse ali bem visível, ele não estava prendendo de fato a tampa, né? Era só ali um pedaço, ele conseguia se soltar. Só que ele era muito bom em marketing, tudo que ele fazia, ele dava um jeito de fazer com que fosse grandioso, para que algum jornal colocasse lá, estampasse a cara dele no jornal, e isso no mundo todo. E ele fazia a plateia participar. Então, quando ele ia para determinados números, que envolvia, por exemplo, fôlego, tempo embaixo d'água, ele falava para as pessoas da plateia aprender a respiração também, junto com ele, porque assim as pessoas iam vendo como ele conseguia ficar tanto tempo embaixo d'água, quando na verdade ele tinha suas formas de sair, e quando as cortinas se abriam, o que acontecia? Houdini estava fora ali da mala ou, sei lá, das algemas dentro da água. Acontece que ele já tinha saído há muito tempo e ele estava só fazendo um truque de ilusionismo. Houdini estudou muito e ele estudava muito essas técnicas do Houdin, que era então esse grande mágico, né, o pai da mágica moderna. Só que com o tempo ele foi ficando um pouco arrogante. Os anos foram se passando, ele ia de país em país e ele ganhava muito dinheiro. E vai chegar um momento em que ele vai perder a mãe dele. Então ele perde a mãe dele, ele vai fazer um grande show, na verdade uma turnê, na Dinamarca. E quando ele estava no navio, ele vê a mãe dele assim, dando tchau para ele. E seria a última vez que ele via a mãe dele com vida, de fato. Porque ela iria ter um derrame enquanto ele ainda estava no meio do caminho para a turnê da Dinamarca. E ele acaba voltando, recebendo um telegrama e voltando, e ele fica ao lado da mãe dele até que a mãe dele faleça. Ele vai colocar todas as cartas que a mãe dele mandava para ele vai mandar encadernar e vai ler todas as noites. Então ele queria todas as cartas juntas para que ele pudesse ler até dormir. Depois que a mãe dele falece, ele faz assim um período totalmente assim isolado do mundo, onde ele só vai para casa e de casa ele vai até o túmulo da mãe dele. Ele também vai começar a repensar muitas coisas na vida dele, como a carreira,
e ele também vai ter alguns vislumbres do que ele perdeu, como por exemplo a chance de ser um erudito. Então, mesmo com todas as façanhas, dinheiro, a fama, ele ainda tinha aquilo com ele, de que ele não era uma pessoa erudita. Ele também já tinha vários amigos que eram muito influentes, escritores e pessoas que de fato eram, né, pessoas muito cultas, e aquilo deixava ele um pouco irritado. Então ele começou a juntar vários livros, ele começou a ler muita coisa sobre circo, ilusionismo, então ele fez ali como se ele fosse aí um erudito, mas da parte do ilusionismo. E é nesse período também que ele vai fazer um livro tentando refutar, tentando ridicularizar o seu próprio mestre, a pessoa que inspirou o trabalho dele, que foi o Rodin. Então ele vai atrás da família do Rodin, e ninguém quis receber ele, na verdade ninguém deu nenhum tipo de atenção para quem ele era, ninguém nem recebeu, e depois que ele volta então do país do Rodin, ele começa a escrever um livro chamando o Rodin de O Príncipe dos Larápios. Então isso tudo deixou as pessoas muito chateadas. Pessoas que eram do teatro, pessoas que eram mágicos, pessoas que eram ilusionistas se aborreceram muito com ele, e aí também os populares começaram a se irritar e começaram a chamar os números do Houdini de medíocres e pararam de dar tanta atenção como davam antes para o Houdini. Com a mãe já falecida, né, ele nessa crise existencial que ele estava, ele achou que já era o começo da derrocada dele. Ele disse, bom, eu acho que a partir dessa semana a minha carreira começa a se destruir. Então ele acreditava que em algum momento a carreira dele ia se destruir, ele ia embora dessa terra sem o nome dele marcado na história. Ele volta a fazer as apresentações, só que começa a pensar cada vez mais em números mais audaciosos. O número das algemas ele decide fazer embaixo d'água. Ele também manda fazer como se fosse um caixão de cobre, onde o caixão era trancado, colocado várias correntes e ele conseguia se soltar de lá. Ele não parava de colocar a cabeça para funcionar. Há quem diga que ele também, certa vez, saiu de dentro de uma baleia morta. Tinha uma baleia que tinha encalhado em uma praia e ele entrou na baleia e teria saído da baleia. Tinham números que eram muito malucos. Então, por exemplo, o da camisa de força, ele colocou a camisa de força e aí ele achou que era mais interessante se soltar dessa camisa de força içado a metros de altura. Então ele fazia isso de cabeça para baixo, tentando se soltar, a plateia toda lá embaixo, pensando que ele não ia conseguir, e ele cada vez mais colocando o corpo dele à prova. Já não era mais uma questão de conseguir ou não, era uma questão de sair vivo ou não, e ele gostava disso. É como eu disse para vocês, parece que ele tinha um lado mórbido, ou quase um lado onde ele se sentia uma pessoa imortal, então ele podia fazer tudo o que ele quisesse e que não ia acontecer nada com ele. Conforme o tempo foi passando, ele foi ainda intensificando mais seus números. Tinha também um número que ele ia até o rio Hudson, e dentro desse rio que ele fazia, ele se jogava todo amarrado em correntes e também com braços e pernas algemadas, e ele acabava se jogando nesse lugar, ficava minutos embaixo d'água, e ele sempre era colocado na água de cabeça para baixo. Isso deixava as pessoas muito nervosas, e ele começava a tentar se soltar, os minutos iam se passando, as pessoas começavam a ficar nervosas, e logo depois ele surgia mostrando que ele estava voltando. Muita gente dizia que o Houdini tinha algo sobrenatural com ele, porque as coisas que ele era capaz de fazer era impossível para um ser humano normal. Acontece que o que ele fazia eram truques, e aquelas coisas podiam dar errado? Podiam, mas ele já tinha mais ou menos pré-estabelecido o que ele iria fazer, assim como ele fazia com as pessoas que desafiavam ele, que ele pagava. Também tinha algum macete para ele fazer quando ele se amarrava ou se pendurava e etc. Ele tinha mais ou menos uma noção. Só que com o tempo, conforme os diários dele vai mostrando, ele começa a perder essa noção. Ele já não se preocupa mais tanto com essas coisas, ele foi ficando displicente, e vários números causavam no corpo dele prejuízos físicos. Ele chegou a ter problemas nos rins por causa de números, ele teve vários machucados internos na face também, nesse número que ele ficava dentro da água e que eles colocavam ele dentro do rio. Muitas pessoas ficavam em volta, às vezes as pessoas jogavam coisas e ele acabava assim se machucando, só que ele passou a não ligar. Mais ou menos também nessa época foi quando as pessoas começaram a voar. E isso era uma coisa quase mítica, né? O homem voar. Então, quando os aviões começaram, né, ali a surgir, as pessoas que tentavam voar eram muitas, mas as pessoas que conseguiam eram pouquíssimas. Então ele dizia, se Houdini não ficar na história
por ser um escapista, um ilusionista e também um mágico, ele vai ficar por ser um homem que conseguiu voar. E normalmente as pessoas nem sabem dessa parte da história do Houdini, né? Só que ele acaba assim comprando um avião francês e decide ir para algum lugar onde ninguém tinha voado, então ele escolhe a Austrália e participa de um campeonato que, por sinal, ele vai ganhar, conseguindo ficar 3 minutos ali, né, no ar. Depois ele vai ficar várias e várias vezes tentando fazer, né, de novo essa arte de voar. E certa vez o avião dele vai cair e muita gente vai achar que ele morreu, só que ele vai sair de lá muito bem e vai olhar para o avião que ele tinha comprado e vai ficar muito bravo com quanta grana ele vai ter que gastar para arrumar o avião e não porque ele quase morreu. E ele era tão maluco que ele tinha um caderno e os pilotos que iam tentando voar e não conseguiam e acabavam perdendo a vida porque o avião caía, ele ia lá e escrevia, sabe? Falecido. Ele era bem maluco, assim, ele tinha umas coisas assim muito estranhas. E depois ele começa também a colocar essas coisas aí em prática. Quando o avião dele quebra, ele decide que está na hora de parar, porque ele quer entender o que está acontecendo num lugar chamado cinema. É quando o cinema então aparece e ele acha que ele pode fazer parte também dessa parte da indústria do entretenimento. Gente, vocês têm noção de quanta coisa esse cara já fez? De mágico a ilusionista, de ilusionista a escapista, de escapista, agora ele parte para ser ator. E também já tinha escrito um livro, né? Escreveu o livro, escreveu também o manual dele, da mágica ali. Enfim, o cara fazia um pouco de tudo. E quando ele chega para ser ator, o primeiro filme dele dá muito certo e ele ganha muito dinheiro. O problema é que o primeiro filme dele deu muito certo porque as pessoas queriam ver o Houdini nas telas. Só que depois que isso aconteceu, perdeu a graça, porque o Houdini era um péssimo ator. Existiam pessoas que diziam que ele só tinha 3 fisionomias, ou bravo, ou rindo, ou carrancudo. Então não importava o que estava acontecendo, não importava qual era o enredo do filme, os filmes eram mudos, sempre parecia que era uma comédia. E aquilo começou a deixar ele extremamente irritado, porque ele queria sempre papéis sérios e os papéis sérios acabava com todo mundo dando risada. Aquilo fazia com que ele se sentisse extremamente humilhado, então ele decidiu que ele não ia mais tentar fazer filme e as pessoas também decidiram que não iam mais contratar ele para fazer filme porque não estava dando muito certo. Depois disso, o que o Houdini faz? O Houdini entra de novo numa circular de pensamentos, onde ele começa a sentir muita falta da mãe. E também ele tinha a Betsy, mas a Betsy não tinha filhos e ele também era uma pessoa um pouco estranha. Ele era um cara briguento, ele era um cara arrogante. E ele via também que ele não tinha, assim, muita moral com as pessoas, essa é a verdade. Então ele começa a pensar muito na vida e ele conhece, então, o Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes. Ele e sua esposa, que também vão ali apresentar um outro casal de amigos que eram muito influentes e mais ou menos nessa época ele acaba tendo um caso com a esposa desse outro cara. E aí o que vai acontecer é que ele vai morrer de remorso por ter traído a Betsy, vai contar para a Betsy e vai dizer que vai fazer o que ela decidir que é melhor para ela. A Betsy decide chegar lá e, bom, vou te perdoar, né? Vai fazer o quê? Em um certo momento da vida começa um outro advento da modernidade, que é o espiritualismo, começa a chegar nos Estados Unidos. E o espiritualismo, sim, era de fato algo bem complicado. A gente começa a ver esse movimento lá na época da Rainha Vitória, né? Lembrando, isso é uma história de 1800 a 1900, então pega aí ainda um pouco dessa era vitoriana. Então as mesas girantes, aquela coisa toda de carta psicografada, toda essa parte do espiritualismo, sabemos que vem ali muito da época da era vitoriana, da Rainha Vitória. Então quando isso começa de fato a pegar essa coisa mesmo do espiritualismo por volta ali de 1920, aquilo já não era mais só algumas pessoas que faziam psicografias, já tinham grupos que tinham se organizado. Então não deixava de ser como se fossem ali algumas pequenas gangues, onde por exemplo, uma pessoa que profetizou determinada coisa era ligada com outros, né, que faziam a mesma coisa. Então, se o seu cliente fosse falar com o seu colega falaria a mesma coisa para não descredibilizar você. Isso a gente sabe que ficou muito pior depois da Primeira Guerra, porque afinal de contas as pessoas perdiam seus filhos, seus maridos e queriam algum recado. Acontece que o Houdini, ele era um cara que ele dizia que não acreditava nisso, porém ele queria que alguém chegasse com algum recado da mãe dele. Então era assim, eu não acredito, mas será que alguém conseguiria me trazer um recado?
E de fato, certa vez, ele vai começar a procurar, né, pessoas que poderiam dar esse recado para ele. E ele só vai encontrar charlatões. Então ele vai lá, ele vai decidir escrever um manual desmistificando esses caras. Então ele já tinha visto como a galera fazia a mesa tremer, como as pessoas faziam as coisas acontecer ali de forma que parecesse sobrenatural. Ele reuniu todas essas informações e decidiu escrever um livro. E ele mostra esse livro para o Sir Arthur Conan Doyle. O Sir Arthur Conan Doyle diz o seguinte para ele, porque ele era um espiritualista, né, o Doyle. Ele diz: a minha esposa é uma médium. Se você quiser um dia, você pode conhecer o que é o espiritualismo. E ele, muito cético, já muito aborrecido com as pessoas que ele encontrou, não deu bola. Quando foi naquele mesmo verão, Sir Arthur Conan Doyle convida ele e a Betsy para passar o verão na casa deles. E eles vão passar o verão lá. É um verão muito gostoso, até que um dia eles começam uma sessão espírita. E o Sir Arthur Conan Doyle chama o Houdini para participar dessa sessão espírita, que quem estava conduzindo era a senhora Doyle. A esposa do Arthur começa a fazer uma psicografia, e seria uma psicografia da mãe dele. A mãe dele estaria se comunicando com ele. Nessa psicografia, ela dizia como ela era sortuda em tê-lo como filho, que o Sir Arthur Conan Doyle era um homem que mostraria coisas incríveis para ele, e foi falando coisas ali que ele registrou no diário dele, porém ele pegou uma raiva enorme da senhora Doyle. Ele volta para casa, não fala nada, isso era 1920 já, e depois ele vai pensando naquilo, repensando, procurando outros médiums, e em 1922 ele declara que a senhora Doyle era uma fraude. Aquilo pegou as pessoas desprevenidas. O Sir Arthur Conan Doyle ficou doido da vida, então ele conseguiu fazer uma grande bagunça no paraíso das celebridades da época, seria mais ou menos isso. E ele também se reúne com um grupo, que era uma sociedade científica de uma revista, que tentava encontrar um verdadeiro médium, né? E quem conseguisse provar que de fato era um médium ganharia um prêmio em dinheiro dessa revista. E em 1923, o próprio grupo decide chamar uma médium chamada Marjorie. A Marjorie era uma médium muito conhecida, e essa médium, ela fazia coisas muito bizarras. Por exemplo, existiam pessoas que diziam que a cadeira que ela sentava, né, quando ela se levantava, a cadeira ia atrás dela, que ela fazia normalmente as sessões apenas com um roupão de seda fino e que não tinha mais nada por baixo, para que não corresse o risco de alguém dizer que ela estava sendo fraudulenta, e que ela também incorporava o espírito do irmão dela, que havia falecido, chamado Walter. E que quando ela estava falando com você, se você decidisse sair da mesa, a mesa também ia atrás de você. Então eram umas coisas bem malucas, e eles decidiram dar esse prêmio para Marjorie. Acontece que o Houdini disse o seguinte: se ela faz tudo isso, eu quero ver. Vocês não vão dar esse prêmio para ninguém sem eu ver o que essa pessoa pode ou não fazer. E como ele tinha vários conhecimentos dentro do ilusionismo, ele ia desmascarando pequenas coisas. Com a Marjorie, as coisas foram um pouco diferentes. Ele fez alguns testes com a Marjorie foi correspondendo, mesmo assim ele disse que a Marjorie era uma farsa. Quando ele fez isso, vários amigos da Marjorie se juntaram com ela, começaram a mandar cartas para o Houdini dizendo que ele estava sendo amaldiçoado e que ele não viveria por muito tempo. Houdini, depois disso, começou a ficar muito desconfiado, começava a andar armado, então ele era uma pessoa que não se encontrava com as pessoas assim de forma muito prévia, ele avisava em cima da hora para encontrar uma pessoa em horários que não eram costumeiros, porque as pessoas começaram a persegui-lo. Então ele começa mais uma vez a enfrentar a Marjorie, participando de sessões com a Marjorie. Só que acontece que em um momento a Marjorie chega e diz que incorporou o Walter, e o Walter chama ele de filho da Pipipi, né? E ele fica extremamente irritado, porque afinal de contas estava falando da mãe dele, e não tinha nada mais santo nesse mundo do que a mãe dele. Então o Walter também joga nele uma praga, diz que estava amaldiçoando ele e que ele morreria de uma forma terrível e rápido. Depois disso, ele fica extremamente preocupado que a sociedade dê aquele dinheiro, né? A sociedade científica dê aquele dinheiro para Marjorie. A Marjorie andava com diversas outras pessoas que também eram desse lado aí mais místico, esse lado mais espiritualista, e essas pessoas meio que juntaram grupos para ficar atacando ele.
Finalmente, a sociedade chega, né, à conclusão que ela não era verdadeira e ela acaba não ganhando esse prêmio. Ele fica extremamente feliz porque tudo que ele não precisava era passar a vergonha da Marjorie, receber esse prêmio, esfregar na cara dele. Depois disso, ele continuou dando palestras, então ele dava palestras em vários países explicando que aquele fenômeno das mesas girantes, essa coisa toda, era tudo uma farsa. Ele fazia demonstrações, ele criou números mostrando pessoas levitando, fantasmas e essas coisas. Ele ia mostrando que aquilo ali não era real e como foi feito. E ao mesmo tempo ele viajava, ele ganhava dinheiro e falava de uma coisa que ele realmente queria falar. E não precisava ficar aí participando de escapismo, porque ele sabia e o médico já tinha avisado que a saúde dele não estava das melhores. Ele tinha diversas partes do corpo dele que estavam em exaustão e muitas até que já estavam lesionadas. Então, conforme o tempo vai passando, ele vê uma nova forma de ganhar dinheiro, que são com essas palestras que desmascaravam o espiritualismo. Porém, ele também fez inimigos. A senhora Doyle também, juntamente com Marjorie, entre outras pessoas que trabalhavam nesse ramo, se juntaram e sempre acabavam dando uma ridicularizada no trabalho do Houdini. Até que um dia ele foi fazer uma palestra em Montreal, quando ele encontra um rapaz chamado Gordon, que era um estudante, e o que dizem, o que contam, o que foi contado para a polícia foi o seguinte: ele teria terminado a palestra, encontrou três alunos, um deles sendo o Gordon, e fez o seguinte, disse para o Gordon: eu aguento porrada, então você pode me bater. E o Gordon teria dado alguns socos nele, só que parece que a história não foi bem essa. O que se sabe foi que algumas pessoas que contaram que viram, né, testemunhas oculares ali, disse o seguinte, que esse Gordon teria perguntado para ele: você é muito contra o espiritualismo. Você não acha que Jesus, por exemplo, é médium? E ele diz o seguinte: eu não sei se ele era médium. Será que se eu vivesse na época de Jesus, o que pensariam que eu sou? Disse para esse rapaz. Porque ninguém consegue saber as coisas que eu faço e como eu faço. E isso não faz de mim um ser sobrenatural ou um ser capaz de se comunicar com os mortos. Esse homem teria ficado muito irritado e dado socos, na verdade espancado Houdini. Houdini, que era um homem extremamente arrogante, que não ia admitir que alguém bateu nele, fingiu que nada tinha acontecido e foi fazer alguns números provando que não tinha nenhum espírito em lugar nenhum e esse número envolvia força física. E ele continuou trabalhando por mais alguns dias, só que ele já não se sentia bem. Durante um número que ele estava apresentando, que ele tinha acabado de inventar, que era da câmara chinesa, então eles pegavam o Houdini, amarravam o Houdini e ele era colocado dentro desse quadrado ali de vidro, colocado de cabeça para baixo, ficava ali algum tempo e depois conseguia se soltar. E era um número assim que deixavam as pessoas bem nervosas. E ele acaba indo fazer esse número, ele faz várias coisas, só que ele já tinha avisado para um amigo que ele não viveria muito. Então ninguém sabe se ele teria recebido uma ameaça que de fato o assustou ou se ele estava sentindo alguma coisa física, porque nesse dia ele simplesmente obrigado a ir a um médico, porque as pessoas perceberam que ele não estava bem, ele estava com muita febre, e quando eles chegam no hospital, ele é internado às pressas, muito febril e operado. Quando eles operam ele, eles percebem que ele tinha tido um rompimento do apêndice e que tinha muita infecção por dentro do corpo dele, sem antibiótico na época, sem nada muito potente. O Houdini acaba falecendo. Porém, antes de falecer, ele teria dito, né, porque nessa época o Gordon estava respondendo na polícia pelo que ele poderia ter feito com o Houdini. O que eles pensaram foi que o Gordon tinha rompido o apêndice do Houdini com os socos que teria dado no Houdini. Porém, Houdini disse o seguinte para uma enfermeira chamada Cici, que não deixasse o garoto preso, porque o garoto não sabia o que estava fazendo e não teria machucado ele, então que não era para prender o garoto e sim deixar que as coisas iriam se resolver para o bem ou para o mal. Então ele quis dizer, deixa-o solto, não importa se eu vou morrer ou não, ele não teve culpa do que aconteceu.
Então, alguns dias depois de estar internado, ele acaba falecendo no dia 2 de novembro de 1926. Depois disso, o seu corpo é levado então até Nova York, que era a cidade que ele tinha escolhido como sua cidade natal, era a cidade que ele amava. Então, o corpo dele é levado para Nova York. Então, depois de tanta coisa que esse cara fez desaparecer elefante, engolia também fios, né? Ele engolia várias agulhas, depois fingia que cuspia, quando na verdade tudo que ele fazia era ajeitá-las aos poucos entre os dentes e a língua, e escondendo embaixo da língua, coisas assim bem de dar nervoso, né? E depois aquela pessoa colocando aquelas coisas para fora. Por isso que hoje eu entendo alguns mágicos que tentam desmistificar pessoas, que dizem que colocam objetos pela boca e tal, porque de fato quem aprende a arte do ilusionismo, aprende a mágica, vamos colocar assim, ele sabe vários truques que parecem muito reais, mas que no fundo não, é apenas um truque, vamos colocar, de luz e sombra. Inclusive, na hora de colocar essas agulhas, por exemplo, para fora, ele contava com o reflexo que a água, que o copo de água fazia, que disfarçava o fio, que todas as agulhas estavam ali amarradas, para que pudesse ser colocado no copo e as pessoas pensassem assim, que a pessoa estava colocando agulhas pela boca. Então, de fato, são muitas coisas, é bem difícil para uma pessoa que acaba se dedicando à arte do ilusionismo acreditar em algumas coisas que são mostradas aí por aí, chamadas até de sobrenatural. Tinha pegado uma birra tão grande, mas tão grande com esse negócio de espiritismo e tudo mais, que ele fala para Betsy que se um dia ele morrer, né, se ele morresse primeiro que a Betsy, e alguém viesse trazer uma carta psicografada para ela ler, e ela teria que encontrar ali um grupo de palavras que eles teriam combinado antes. Ele disse: se eu me comunicar com você, eu vou falar essas palavras. E você, se você for primeiro, você for se comunicar comigo, você diz essas palavras também na carta. E eles combinam isso. Então, quando ele falece, quem começa a procurar vários e vários médiums é a Betsy. Só que todos os médiuns que chegam com alguma carta nunca tinham as palavras que ele deixou ali combinado, né, com a Betsy. Então a Betsy acha que são falsas. E aí existe aí um certo mito de que em um determinado momento um homem chamado Harris teria então levado uma mensagem que era de Houdini. Não é dito qual era a mensagem, mas teria pronunciado as palavras. Mas algumas pessoas também teriam dito que em alguns momentos a Betsy teria contado para alguém essas palavras. Então ninguém sabe se isso estava contido na carta porque de fato ele teve contato com o espírito ali do Houdini, ou se alguém acabou contando aquelas palavras para esse homem que psicografou essa carta, até porque foi pago $10.000 por essa psicografia, então só por ter as palavras e ser verdadeira. A Betsy também se apresentou, continuou fazendo números de ilusionismo, porque ela ficou com todo o trabalho ali do Houdini, que era bastante coisa, depois isso aí foi publicado. Então ela fazia ali alguns números e se apresentou em um teatro até 1936, né? Então 10 anos ali depois que o Houdini faleceu. Porém, um dia esse local acabou inundando com uma chuva que muitas pessoas diziam que só tinha caído naquele pedaço de terra onde tinha aquele teatro, e ela começou a chamar aquele dia como o dia do último truque de Houdini, porque ela dizia que era uma forma do Houdini se comunicar com ela, dizendo que estava na hora dela parar. Ela também já estava com certa idade, então depois disso ela para de trabalhar e algum tempo depois ela também falece. Então é muito louco pensar que esse cara, que muita gente conhece só como mágico, e a gente percebe que não, ele era muito mais do que isso. Ele também era uma pessoa, inclusive, que desmascarava charlatões, e é por isso que eu entendo que tem, inclusive, vários canais aí no YouTube que desmascaram charlatões com o ilusionismo, com a mágica. E de fato parece que funciona assim, e quem já fazia isso era Houdini. Então é muito legal saber dessa história. Eu fiquei encantada com a história do Houdini e também da profundidade do Houdini. O Houdini era um cara muito diferente, mimado, grosseiro, mas tinha suas peculiaridades. É incrível pensar que quando ele foi enterrado, ele tinha deixado por escrito que ele queria que aquele livro com as cartas da mãe dele fosse colocados embaixo da cabeça dele no enterro, para que, se existisse um outro mundo e ele pudesse pegar aquele livro, ele pudesse ainda ler as coisas que a mãe dele teria escrito para ele, como ele fazia ainda em vida,
caso ele não encontrasse a mãe dele do outro lado. Então são várias histórias muito incríveis, cheias de espiritualidade, cheias de presença mesmo, e de coisas muito inusitadas que esse cara fazia. No fundo, o Houdini fazia de tudo para não ser esquecido, e eu acho que nesse ponto aí ele conseguiu sim o que ele queria. Ele deixou a Betsy muito bem e ele fez tudo o que ele prometeu fazer. E ele fazia, não importasse quem ele precisasse derrubar pelo meio do caminho, né? Também tem essa parte. Bom, isso é muito interessante contar a história do Houdini. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais informações também sobre o Houdini, ou caso, né, esquecido alguma coisa, quiser colocar mais coisa, coloque aqui nos comentários também. Não vou ficar falando tanto da câmera chinesa, porque tem alguns elementos, até porque tem um outro nome do meio que a gente não pode falar aí, né, dentro da plataforma, mas os números do Houdini vocês conseguem encontrar facilmente na internet, pessoas replicando esses números. Então, tentei contar o mais completo possível, mas se você tiver mais informações, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar saber, assim como as pessoas que estão aqui. E eu desejo a todos um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!